E aqui, gente, a gente dá início ao modernismo, né? E para a gente entender o modernismo, a gente tem que entender onde é que ele começa aqui no Brasil. E aí, para a gente entender o modernismo, a gente tem que entender a Semana de Arte Moderna, que na verdade não durou uma semana, durou alguns dias, mas a gente diz, né? Ficou conhecido como Semana. Que foi um movimento onde vários artistas brasileiros, pintores, poetas, escritores, se reuniram para refletir, né, dentro das suas propostas, uma nova arte, uma nova literatura brasileira, né? E aí, muitos que a gente vai ver aqui, eles já estavam influenciados por aquelas tendências que eu apresentei para vocês e com novas propostas, olhando para o nosso cenário aqui do nosso país, né? Pensando no nosso país, o que ele tem como artístico que a gente pode apontar e dizer, isso daqui é nacional, isso é nosso, é a nossa literatura, né? Então, a gente tem como principais características da Semana de Arte Moderna, né, o movimento em si que aconteceu, essas reuniões entre o dia 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi nesse lugar onde aconteceu todos esses encontros e todas as construções, os manifestos, as críticas, as famosas tretas, né, de coisas que eles não concordavam entre si, que aconteceram nesse movimento, vão ter esse lugar, digamos assim, de inovação, de proposta para o que seria a arte brasileira, né? Então foi nesse lugar aí, o Teatro Municipal de São Paulo, que aconteceu esse primeiro movimento, esse primeiro passo de tudo que vem acontecendo até hoje como influência do que a gente chama de modernismo no Brasil, né? De uma literatura chamada moderna, nova, né? E o que estava acontecendo no Brasil nesse período? A gente tem a queda da burguesia industrial de São Paulo, né? São Paulo por muito tempo, depois, né, que a gente sai da condição de colônia no Brasil e passa a seguir uma outra proposta do presidencialismo, São Paulo é o primeiro estado que sai de um lugar digamos assim, mais campestre, mais rural, para um estilo de cidade. E como é até hoje, né, gente? A gente, mesmo quem nunca foi, sabe que São Paulo tem muitos prédios, ele é chamado de, como o Macunaíma mesmo chamava, de selva de pedra, né? Porque a gente se perde em várias construções, como se perde numa floresta. E então, por muito tempo, se teve a chamada construção de uma classe social, a burguesia industrial, que dominava todas as indústrias do país, com uma certa quebra, né, para outros meios de produção que não fosse só a indústria nesse momento. E aí tem o aumento do número de imigrantes europeus, é aquele momento que começam a chegar, principalmente no sul, né, e no sudeste, pessoas vindas principalmente da Itália, da Europa como um todo, mas principalmente da Itália, para trabalhar no Brasil como assalariados, né? Então, é nesse momento aí que dá essa construção, né, que é mais ainda uma mistura com o povo brasileiro, né? Fora que a gente já acontecia a mistura com os indígenas, com os negros e com outros imigrantes também que vieram para cá, japoneses, árabes, mas agora muito forte ainda com outras populações da Europa, principalmente os italianos e os alemães também, né, que vão se concentrar principalmente no sul do Brasil. Descontentamento da burguesia industrial em relação à exportação do café, porque nesse momento, porque há a queda dessa burguesia industrial, porque há
uma preferência, de novo, por produtos da monocultura, né? Da cultura de um produto só. E São Paulo vai começar a exportar muito café, Minas muito leite, que vão se tornar grandes referências econômicas do país nesse período, né? Com essas questões. Bom, e falando assim do movimento em si, né? Voltando para o movimento que foi a Semana de Arte Moderna, a gente tem, né, os grandes artistas que fizeram parte desse primeiro momento da literatura brasileira, né? Então foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional, principalmente também, como eu falei, reforço sempre, influenciado pelas vanguardas europeias. E aqui é um retrato, né, uma imagem, uma fotografia desse período, onde a gente tem, né, os primeiros representantes desse movimento, né, tanto mulheres, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, né, o Di Cavalcanti, ou seja, aí nesse caso muitos artistas pintores, né, o pessoal das artes plásticas, né, mas a gente vai ver também muita representação da literatura, principalmente dentro desse movimento. Então, né, dentro desses dias que foram a Semana de Arte Moderna, a gente tem como objetivo os artistas que buscavam temas, né, nacionais, procurando uma identidade própria, né? Era a grande pergunta: o que nos faz brasileiro? E aí é olhar para dentro de si e entender que a gente tem características que foram de influências que a gente teve, né, do que veio de fora, mas também pensar no nosso lugar com os espaços, as pessoas, a cultura que a gente tem aqui no Brasil, nas suas regiões. E aí é o primeiro movimento que começa a pensar o regionalismo, que a gente vai ver também influenciado numa das gerações do modernismo, né? Então, o que eu tenho de brasileiro, de regional, que me torna único? Que me torna daqui, que me faz pensar que eu sou local, mas também que eu sou universal. Porque eu também sou representações, sou recortes de outras culturas também, que é o que forma a minha cultura enquanto indivíduo. Então, se a gente for pensar, é toda essa reflexão como proposta que os modernistas trazem nesse primeiro movimento. E aí é interessante a gente pensar, né, dentro da Semana de Arte Moderna, o Oswald de Andrade vai ser um escritor muito utilizado nesse período, né, pensado nesse período. Ele vai trazer para a gente esses recortes da Semana de Arte Moderna, muito influenciado por aquelas tendências que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem 1912, a chegada de Oswald de Andrade da Europa. E aí, o que ele traz? Retorna da sua primeira viagem à Europa, trazendo consigo as ideias cubistas e futuristas. Impressionado com esses movimentos, escreve em versos livres o poema Passeio de um Tuberculoso pela cidade de bonde. A obra foi tão mal recebida pelo público que o autor a jogou fora. A ida de Oswald à Europa foi muito importante, porque ele conheceu a técnica do verso livre, que foi uma proposta do Paul Fort, sentindo a necessidade de remodelar as artes brasileiras, ainda muito influenciada pelo academicismo, né? Ou seja, muito influenciada pela academia, pela universidade, que dizia o que era arte e o que não era arte, né? Então, foi importante. O Oswald de Andrade, claro, não foi muito bem recebido, o seu poema, mas foi o primeiro movimento, né, trazendo versos livres que as pessoas totalmente aqui no Brasil estranharam, que são aqueles versos que não tem rima, que vocês até viram um pouquinho
dentro das vanguardas europeias. Eles não têm preocupação com uma ordem direta, ou seja, eles são livres, já está dizendo, versos livres, né? Então, infelizmente, no começo ele não foi muito bem recebido. E ele mesmo, o Oswaldo de Andrade, depois dessa recusa, né, escreveu assim: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. E aí aqui é uma crítica ao parnasianismo, né? Que é aquele estilo literário que era o contrário, né? O parnasianismo ele tem justamente uma preocupação com a métrica, com o poema, com a rima, com a ordem das palavras. Tudo é muito bem colocado, tudo é muito bem pensado para a construção de um poema, né? Que o poeta é como um ourives, é como uma pessoa que lapida uma pedra de ouro bruta e transforma ela numa joia, né? Então ele está fazendo uma crítica a isso, né? A gente está atrasado 50 anos, a gente vai ficar até quando achando que fazer poesia é ficar rimando, é pensar na gramática, entendeu? Então ele estava trazendo justamente uma ideia futurista e cubista mesmo, de vários fragmentos de muita coisa eu posso construir um poema, por que não? Né? Então, são essas as primeiras ideias modernistas nesse momento. E entre os principais, né, as principais características e objetivos dos modernistas na Semana de Arte Moderna, né, a gente tem, né, trazer, né, as expressões artísticas com a modernidade da época, acertar, né, dizer assim, a gente reconhece o que é antigo, o que é clássico, mas também a gente tem que pensar na modernidade, a gente também tem que pensar o novo, a gente não pode ficar para sempre preso a coisas antigas, né? Romper com os padrões clássicos é importante para a gente não ficar dependente deles para sempre. Essas eram as propostas, né? Apresentar correntes artísticas lá das vanguardas, futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, o cubismo, né? Também como tendências que fazem parte também dessa nova proposta artística. E, gente, eu queria comentar esse conceito que os modernistas colocaram, que a gente chama de antropofagismo, né? Que é justamente um conceito da arte de absorver as influências estrangeiras e recriá-las com elementos da cultura nacional. O que é esse antropofagismo? Nada mais é do que a gente experimentar coisas que vêm de fora, que são estrangeiras, que a gente tem aqui, e aí o exemplo disso tem as vanguardas, que os artistas brasileiros já tinham conhecimento, né? E também pensar a nossa própria literatura, que sempre foi colonizada pelos portugueses de alguma forma, e vamos recriar dentro disso os elementos da nossa própria cultura nacional, com aquilo que a gente tem aqui, que é próprio da gente, que é da nossa natureza, que é da nossa fauna, que são os nossos animais, são as nossas culturas, são as nossas lendas, que são nossas, que não tem em nenhum outro lugar. Então a gente pode misturar essas duas coisas, e é justamente a mistura disso que eles chamaram de antropofagismo, que é a nossa ideia de fazer arte, que é a nossa ideia de fazer agora a literatura. É isso que é moderno, é isso que é o modernismo. É trazer essas novas propostas. Não totalmente descartar o que é antigo, ou seja, essas correntes artísticas que sempre nos formaram, reconhecer que elas são importantes, mas misturá-las com o que a gente tem aqui no nosso cenário. E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente está trazendo uma nova arte, um novo estilo, uma nova proposta. Essa era a grande base do primeiro movimento modernista no Brasil. E aí, quando isso é pensado, né, eles dizem assim, a criação dessas misturas é o que a gente pode chamar de arte brasileira, porque o Brasil é uma mistura de muita coisa, né? E aí é reconhecer o multiculturalismo, as várias culturas que nos formam, dentro de uma proposta literária. E aí a gente tem, como o Mário de Andrade escreveu
de forma muito bem resumida, né, a seguinte expressão: nós não sabíamos o que queríamos naquele momento, né? Mas sabíamos o que não queríamos. Ou seja, a gente sabia muito bem que a gente estava propondo um novo movimento artístico, uma nova proposta, né, de fazer arte, de fazer literatura. E o que a gente não queria mais? A gente não queria mais ficar sobre o júdice, ficar subjugado sempre por uma cultura estrangeira, que é o que Portugal trazia pra gente. Porque mesmo quando a gente se tornou independente politicamente no Brasil, a nossa literatura ainda copiava tudo que Portugal fazia da Europa, né? E agora não, agora é o momento de dizer basta. A gente consegue andar aqui sozinho, a gente tem muito conhecimento e tem muita coisa de propostas novas para a gente fazer sozinhos. É isso que a gente não quer mais. A gente reconhece que foi importante, mas a gente não vai mais obedecer só ao que vem de fora. A gente pode ter aprendido com as coisas do lá fora, olhando para o que a gente tem aqui dentro. É essa a nova proposta modernista, né? Então, é isso que os primeiros modernistas estavam propondo. E aí, os primeiros artistas, né, desse momento, que são chamados de idealizadores dessa proposta, a gente tem Anita Malfatti, de Cavalcante, Lazar Segal, Tarsila do Amaral, esses todos do movimento das artes plásticas, né? Pintores, escultores, enfim. E temos como grandes poetas e escritores dentro do mundo literário Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, né? Na música principalmente, né? Que vai trazer uma grande contribuição do que era esse movimento modernista para dentro das suas linguagens artísticas, cada um mostrando a seu modo o que era essa arte que eles estavam propondo. E aqui só para a gente passar e reconhecer, né, a Tarsila do Amaral com a criação da Abaporu, né, que é justamente, olha essa ideia, se a gente for pensar dentro do mundo da pintura, é uma quebra com a regra da pintura clássica, aquela pintura métrica, tudo certinho, né? Não, formas, né, movimentos que são maiores que outros. E sempre esse cenário do Brasil, ó, um cacto que representa muito essa imagem da região Nordeste, né? O nome que ela deu dessa tela, antropofagia, né, que é justamente uma mistura de muitas coisas, sempre nessa forma de quando ela quer destacar algumas partes do corpo maiores que outras. E sempre por trás esse cenário brasileiro, né, da fauna do Brasil, que nos faz lembrar, né, essa imagem que ela tem, a negra, né, que também se a gente for pensar, é uma construção de valorizar e dizer assim, olha, as pessoas negras também, elas têm que ser valorizadas, elas são tão brasileiras quanto os outros, né, e conversar sobre esse lugar e mostrar a importância disso. Então, tudo isso começou dentro das Semanas de Arte Moderna, né, quando o Brasil resolveu dizer que eles iriam seguir, os artistas, uma nova proposta, uma proposta moderna de fazer arte. Aí a gente tem aqui como proposta, né, desse período das Semanas de Arte Moderna, porque esse período ele trouxe a construção de revistas, de manifestos, de reuniões, de novas publicações. Ele foi uma reunião, esses dias duraram para toda essa construção artística, né? Esses quadros, como a gente viu da Tarsila, tem do de Cavalcante, da Malfatti, ou seja, foram mostrados exposições, na música, os músicos do movimento, como Heitor Villa-Lobos, trouxe também uma nova proposta para contrapor as regras musicais, ou seja, foi um movimento, os dias que ela durou foram de muitas informações,
e de muitas coisas importantes que mudaram totalmente o rumo das chamadas artes no Brasil. De todos os setores, literatura, música, escultura, dança, de tudo. Tudo ali foi discutido, foi validado, né? Claro, teve alguns que discordaram, mas a maioria concordou, e apresentar para a nossa sociedade como um todo depois esse projeto, que são isso que eu estou apresentando para vocês, todas essas características, esses pontos, esses objetivos, depois foi mostrado para a sociedade, explicado para ela, né? E aqui, né, eu trouxe um trecho do poema Erro de Português, que é uma paródia da Carta do Pero Vaz de Caminha, incluindo em seu livro Poesias Reunidas, no conjunto de poemas menores, que nada tem de menor, mas denota a enorme capacidade questionadora de Oswaldo de Andrade, que escreveu assim, ele faz uma paródia com a Carta do Pero Vaz de Caminha, né? Lá do primeiro movimento literário brasileiro, que foi o quinhentismo, né? E aí ele diz assim: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, né? Então, é justamente a gente rir, porque é uma paródia, mas ele está fazendo uma crítica, né? De dizer assim, poxa, que pena que a gente sempre foi colonizado e acabou sendo colonizado no pensamento, porque a gente sempre achou só que o que era bom vinha de fora e nunca olhou para dentro da gente, o que a gente tem de importante aqui na nossa cultura, primeiro trazendo pelos indígenas, que são os primeiros habitantes desse país, depois pelos negros, e a gente nunca deu valor nisso. Hoje em dia talvez torne comum para vocês, mas isso a gente está falando lá do século passado, século XX. É aqui que as ideias, as primeiras sementes começaram a germinar. A gente começou a olhar com outros olhos muitos setores da nossa sociedade, de classe social, de muita coisa, porque até então é como se a gente estivesse numa inércia e só concordando com tudo, né? Então, é importante para a gente pensar que arte também é política. Quando eu falo política, não partido político nem candidato. Estou falando política enquanto cidadania, enquanto pensamento crítico, pensamento social, consciência de classe, né? Então, eu estou falando disso, né? E arte também é isso. E a Semana de Arte Moderna vai muito além do que só propostas artísticas. Ela está pensando um novo cenário político e social para o Brasil também, fazendo críticas, fazendo reflexões, chamando a atenção para muita coisa. E aqui a gente já vai falar, né, dessa primeira fase modernista, que começou com a proposta na Semana de Arte Moderna, mas que, na verdade, o modernismo ele teve 3 fases. A chamada primeira fase, ela aconteceu de 1922 até 1930, né? E aí ela trouxe, nessa primeira fase, uma chamada geração destruição, né? Que é justamente o experimentalismo, ou seja, a gente vai destruir essa submissão que a gente sempre teve, para a gente experimentar novas coisas, tá? Então, ela teve essa chamada aí, tá? Primeira fase, essa primeira geração. E aí, a gente teve dentro disso uma crise econômica, né? Que estava acontecendo no país. E aí, como grande relevância, uma revolta tenentista, a fundação do Partido Comunista, né, ou seja, a construção de partidos de oposição à política no Brasil, do que a gente já tinha, e São Paulo como centro econômico e cultural do país todo, né, do Brasil. Tá? Então, esses são os grandes pontos políticos e econômicos do país nessa fase. E aí, dentre as várias propostas da primeira fase do modernismo, a gente tem, né, como grandes características que a gente percebe na literatura. A gente tem muita influência do experimentalismo, de uma chamada pesquisa estética, rompimento do que era acadêmico, do que era da universidade, rompimento com as estruturas do passado, busca do que era original, do que era nosso, do que era próprio,
É também polêmico. Busca de uma língua brasileira. O nacionalismo, mas não aquele nacionalismo lá da primeira fase do romantismo, mas o nacionalismo crítico, ufanista. Não com saudade do passado, não era isso. É pra gente olhar para o nosso passado, pra gente poder entender o futuro. Era mais como essa proposta. Liberdade, isso muito e sempre. Paródia, humor, né? Como a gente viu aquela do Mário de Andrade, né? Fazendo uma paródia com a Carta do Peru Vaz de Caminha. Propostas que apresentam o cotidiano, ou seja, o dia a dia das pessoas, o dia a dia numa cidade, o dia a dia de ser um trabalhador. Então, essa também eram propostas inovadoras para a literatura. E espaço urbano, né? O espaço da cidade, já que agora todos os olhos se voltavam para esse ambiente, que era o ambiente da cidade. E aí a gente tem na literatura, né, os principais nomes do modernismo: Oswaldo de Andrade, que escreveu tanto prosa quanto poesia. Ele foi um agitador cultural, era ele que incentivava, inflamava mais ainda nas reuniões lá na Semana de Arte Moderna. Ele era muito polêmico, né, sempre se metendo em discussões, né. Era considerado nacionalista, era alguém apaixonado pelo Brasil. Ele era contra convenções, ou seja, tudo que era muito de regra, tudo que era imposto, ele odiava. E escrevia de forma muito satírica, muito irônica, né? Sempre dando aquele ar de provocação, sempre. E esse era o Oswaldo de Andrade, né? Essa grande personalidade que contribuiu de forma muito significativa para a literatura modernista nessa primeira fase. E aqui um dos poemas dele mais conhecidos, né, que aí engloba toda essa proposta dele, que é muito interessante, é o Pronominais, que ele diz assim: dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Fazendo essa sátira em relação à gramática normativa. Por que eu tenho que falar dei-me um cigarro? Isso é o que está escrito na gramática, mas eu falo assim no meu dia a dia? Não, eu falo me dá um cigarro, né? Isso daí da gramática do professor, né? Não é o que eu uso no dia a dia, porque a gente não fala assim. E aí ele já estava, né, trazendo essa questão da variação linguística. Acho que naquela época talvez a gente nem usasse essa expressão, né, mas para a gente pensar, né, quão era novo tudo que estava sendo trazido pelos modernistas. Aí outro grande nome foi o Mário de Andrade, né, que também trouxe contribuições na prosa e na poesia, foi mentor intelectual, teve pesquisas estéticas. Ele era muito mais técnico, né? E impulso inconsciente, né? Era aquela voz assim inconsciente, mas também muito mais observador. E o Mário de Andrade, gente, é o escritor que escreveu Macunaíma, que é baseado no livro ou no filme que vocês assistiram, tá? Ele que escreveu Macunaíma. E aqui, né, um dos grandes, digamos assim, entre tantos poemas do Mário de Andrade, para a gente entender que sem aquela preocupação com métrica, muitas reticências, que também é uma novidade para o poema, né? E os versos, da forma que eles estão distribuídos, enfim. Né? Esse poema dele, Inspiração, né? Que ele era muito paulista mesmo, ele amava muito São Paulo, que é o lugar onde ele nasceu. E ele dizia assim: São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, alerquinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, ares, bofetadas líricas do Trianon, algo dual. São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América.
né? Então, poema de amor nacionalista para a cidade de São Paulo, né? Se a gente for perceber, é muito diferente do que a gente tinha lá da primeira geração nacionalista do romantismo um século antes, que era o século XIX, né? Para a gente entender essas construções. E aí, gente, só para fechar, digamos, essa tríade, a gente teve muitos escritores e poetas da primeira geração do modernismo, mas a gente tem como principais, assim, digamos, de caráter mais notório, os três, que foi o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, que não é porque eles são Andrade que eles são irmãos, tá? Só tem a coincidência de ter o mesmo sobrenome, e o Manuel Bandeira, que é o terceiro, que também estava desde a Semana de Arte Moderna, que deu também grandes contribuições, né? E ele também tá. O Manuel, ele já escrevia muito mais poema do que prosa, do que texto em prosa, como o Mário de Andrade. O Mário de Andrade escrevia os dois, tanto que Macunaíma é um texto em prosa, né? Não é um poema, é uma rapsódia. Enfim, então, o Manuel Bandeira, ele também vai estar na segunda geração modernista, né, que é a poesia modernista. Ele estava na primeira e vai estar na segunda geração. Ele tem como principais temas desejos insatisfeitos. Ele fala muito também, os temas da poesia dele é muito sobre infância, tristeza da vida, sobre morte e também sobre temática social, que é justamente sobre a sociedade, sobre a construção de classes sociais. Então, todos esses eram temas que o Manuel Bandeira trazia dentro da sua obra. Olha essa que é uma das mais conhecidas dele, sobre essa temática social, que se chama O Bicho, né? E também uma das mais conhecidas, que ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Então, fazendo uma crítica social à pobreza, à fome, à miséria, à indignidade, à exploração do capitalismo, que gera justamente a miséria. Então, é uma crítica a muita coisa, né? Esse é o Manuel Bandeira, que é um poeta, assim, que eu tenho um amor gigante, amo demais também, assim como Mário de Andrade, né? São os meus preferidos desse primeiro momento da primeira geração modernista. E aí, só pra gente também pensar nessa construção do Manuel Bandeira, esse poema aqui, que também dele é muito conhecido, que se chama Poema Retirado de uma Notícia de Jornal, ou seja, na página policial, coisas que infelizmente, tipos de violências e coisas que acontecem cotidianamente na nossa sociedade. Mas olha como ele cria em forma de poema, né? Ou seja, já é uma proposta moderna, né, desse primeira geração modernista, onde ele diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigues de Freitas e morreu afogado, né? E aí, quem diria que algum tempo atrás alguém dizer, mas isso não é poema, isso não é poesia, cadê as regras, cadê a métrica, cadê a rima, né? Mas não, a proposta modernista era trazer, lembra que é uma das características cotidiano, trazer coisas do cotidiano, né, da vida comum para dentro da literatura, né? Que é o que inovou também. Muitas coisas, foram muitas inovações nessa proposta modernista, muitas mesmo.